Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a nona live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta nona live decorre no Dia Internacional do Beijo, mas de longe não será sobre romance. E no dia também em que nasceu a Frida Kahlo, uma grande mulher. E após o calor do Pride Month, acalentamos então uma discussão que peca por ainda ser tão premente: a mulher e a sua afirmação na sociedade. Para isso, contamos com a participação de Cláudia Lucachel, cofundadora do Teatro Nacional 21, também escritora, cronista, contista, poeta, dramaturga e argumentista, tendo mais de uma dezena de livros publicados e artigos em diferentes revistas e jornais. Sem medo de provocar pruridos e levantar sururus, vai emitindo as suas opiniões e pontos de vista de forma acutilante, conforme podemos constatar pela mais recente publicação, A Angústia da Rapariga Antes da Faca, editado este ano pela Nova Mimosa na coleção Crateras de ensaio. Sem mais delongas, eu vou então adicionar a Cláudia à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Boa noite. Antes de mais, eu gostaria de agradecer, não é, o facto de ter aceito o convite tão prontamente para estarmos aqui nesta live, então a conversarmos sobre este pequeno, grande ensaio que coloca mais uma vez o dedo numa ferida que teima em não sarar, digamos assim. E como mote, só para dar aqui o pontapé de saída, digamos assim, para a conversa, eu vou só ler um pequeno excerto que diz muito sobre aquilo que está no livro. Então, urge elevar a sexualidade da mulher à qualidade de saqueiro. Estou completo com todos os talheres. Isso é uma provocação, claramente. Nós temos sido sempre uma espécie de uma colherzinha de sobremesa para ser utilizada, obviamente, nas relações heteronormativas, não é? Esse livro também, se calhar, só contextualizar, não é? Que esse é um pequeno ensaio e foi um convite feito pelo recentemente falecido Luís Carmelo para eu escrever um ensaio. Até à data nunca tinha escrito um ensaio, escrevi algumas coisas, algumas publicações, mas nunca um livro mesmo, embora seja um livrinho muito curto. E, portanto, quando ele lançou o convite eu claramente pensei, não vou arriscar a escrever um ensaio, aquilo que considero de um ponto de vista mais académico, mais teórico, e tentei misturar entre um registro mais poético e, de facto, alguma informação nesse tal nicho de conteúdo que eu passo a explicar, que é, para quem não leu, e estou aqui algumas pessoas a assistir, precisamente a perda da virgindade na mulher heterossexual. Portanto, temos aqui num nicho, não é? Num nicho que, no fundo, provavelmente não é, provavelmente tem a mesma maioria, supostamente a maioria, não é? E, portanto, que todas as mulheres que iniciaram a vida sexual com um homem, não é? Com alguém do género oposto, que tiveram que têm de lutar contra uma série de convenções que estão instituídas e que colocam sempre a mulher nesse tal lugar de colherzinha de sobremesa para ser utilizada pelo homem. Portanto, é claro que esse livro é claramente uma provocação, embora estejam aí coisas que são de facto factos, como nomeadamente mitos, como, por exemplo, o rasgar do ímã e outras coisas que são da medicina, que hoje em dia já sabemos que são mitos, mas ainda assim há claramente uma provocação, sobretudo nas partes, e está intercalado, partes mais poéticas, partes mais teóricas, e na parte poética eu tento sempre ser mais terrorista, digamos assim, e provocar mais claramente o leitor, e as leitoras e os leitores. Sim, mais acutilante mesmo. Há aqui as metáforas, imagens que surgem depois aqui na mente. Sim, o próprio título já convoca a provocação, não é? Portanto, é por aí. Pronto, então eu vou começar logo com a primeira pergunta, que um ensaio como este é um pouco é clara, digamos assim. Nós atualmente e desde sempre, não é? Vivemos numa sociedade muito falocêntrica, falamos no machismo tóxico, mas qualquer machismo é tóxico, não é? Claro. Não é? Sim. É uma redundância, não é? É uma redundância. Exato. Sim. E
eu queria tentar perceber quais é que eram os motivos para este papel, esta secundarização da mulher. Quer dizer, eu acho que começa de uma forma muito ancestral, não é? Na pré-história, digamos assim, não é? Isto está mais do que estudado e escrito neste momento. A mulher tinha um papel, do ponto de vista físico, não é? Das suas capacidades físicas, inferior ao do homem. E, na verdade, na pré-história, as tarefas, a maior parte das tarefas, nomeadamente quando se começou a ir à caça, quando se começou a construir algum tipo de abrigo, essas tarefas dependiam da força física, não é? E, portanto, o homem claramente se destacou nesses primórdios em que a força física estava em primazia das questões. Embora lá está, a mulher ficou sempre com esse papel matriarcal da gestão da família e dos alimentos. Por exemplo, há uma coisa que eu acho que as pessoas desconhecem muitas vezes, que é e por acaso até está ligada à questão da narrativa. O homem começou por a questão de ir à caça, não é por esta questão da força física, mas a mulher sempre foi uma coletora, não é? Uma recoletora. Ia colher as bagas, ia colher as frutas, mas a verdade é que a caça, e do ponto de vista narrativo, e também está associada à questão do nascimento da narrativa, a caça é uma coisa com muito mais adrenalina, não é? O que é que pode acontecer de mal quando se está a colher bagas ou maçãs numa macieira? Não, a caça tinha perigo, tinha conflito, tinha ação, e portanto o homem, quando voltava a contar as suas histórias da caça, tinha aqui uma narrativa muito mais interessante, digamos assim, não é? Porque tinha conflito, tinha perigo. E portanto, agora já não sei porque é que comecei a falar sobre isto, já me perdi. Mas para perceber que na ancestralidade social, não é? Da sociedade, os papéis estavam claramente definidos e muito realmente definidos por esta questão da primazia da força física. É claro que as coisas o tempo foi passando, os séculos foram mudando, não é? Mas a mulher teve durante muito tempo, ainda hoje está em muitos sítios, como nós sabemos, privada de acesso à cultura e de acesso à cultura básica. Não é? Estamos a falar de, às vezes, escolaridade primária mesmo. E, portanto, isso manteve, se a mulher não acede à cultura, se não acede à educação, mantém-se numa posição em que não consegue evoluir nem decidir. E, portanto, os cargos de decisão e de poder estiveram sempre do lado do homem, precisamente por esta privação da mulher à educação e à cultura. Mas será que tem a ver com algum medo, digamos assim, que existe, ou terá sido algo ancestral e que se foi mantendo? Eu não sei se neste momento, se calhar, pode haver esse receio, porque a competição agora começa a estar forte, não é? Mas até há uns séculos isto nem sequer se punha em causa, tipo, as mulheres sabiam bem o seu lugar era muito bem definido desde a nascença, não é? Portanto, nem sequer lhes passava pela cabeça, muitas vezes nem sequer mesmo, ou seja, mesmo que passasse, sabiam que era uma impossibilidade. E, portanto, se os homens fizeram isso por terem receio, não sei, eu acho que por alguma arrogância, se considerarem de facto superiores, se calhar não era por ter receio, é mais uma questão da arrogância. Acho que se calhar essa questão do receio pode estar mais próxima agora dos tempos contemporâneos do que propriamente que se falava já há uns séculos passados, não é? E aquilo também já tocámos neste assunto, e ano após ano deparamos com estatísticas que tornam toda a nossa convivência e a sociedade vergonhosa. São mulheres que recebem menos, têm um ordenado inferior ao dos homens, estando nos mesmos cargos, posições de topo sem equidade relativamente ao género e oportunidades que não são uniformemente distribuídas. De alguma forma, com tudo aquilo que nós falamos, como este ensaio, todos os debates que vão ocorrendo na televisão, o que é que nós efetivamente podemos fazer? Nós podemos, efetivamente, bom, para já é assim, por exemplo, eu tenho uma filha em idade de estudar, não é? É esclarecer muito bem qual é que é o papel da mulher. O papel da mulher é aquele que ela quiser ter, não é? Não há, não há nenhum papel pré-definido. Mas passa muito pela questão da educação, obviamente, não é? Da forma como nós nos posicionamos socialmente e depois, no caso de quem tem o papel de agente cultural, de agência cultural, que seja um escritor ou uma escritora ou qualquer tipo de artista, e realmente mostrar e desmistificar uma série de convenções e de mitos acerca de qual é que é o desempenho que a mulher pode ter na sociedade, não é? Eu acho que a nossa função é cada vez mais ser ativos e mostrar isso também com o próprio desempenho da nossa vida, não é? Tu falaste aí de uma coisa que é as palavras que às vezes uso, que são muito acutilantes, ou, não é? Eu própria tenho noção desse terrorismo. Mas a verdade é que
eu acho que isso também passa por, não acho, tenho a certeza, dizer aquilo que uma mulher dizer exatamente aquilo que pensa eu não sei se é um ato de coragem ou de alguma insanidade, provavelmente as duas coisas juntas, porque há represálias, obviamente, não é? Mas e também quem tem esse papel que possa ter algum destaque, alguma voz na sociedade, que o faça então de forma livre, porque isso funciona como como um paradigma, como um modelo para outras mulheres que possam ter algum receio de se comportarem exatamente como querem, de perceber, não, mas espera lá, esta pessoa realmente estão a dizer e a fazer precisamente aquilo que querem, indo contra uma data de coisas que são que se calhar que não são o correto, o politicamente correto, esta expressão já está muito ultrapassada, não é? Mas aquilo que é considerado como o que é bem para uma mulher, não é? Eu como vivo muito afastada desse tipo de pressão, digamos, eu não sinto muito essa pressão, porque eu também vivo rodeada de muitos artistas, não é? Portanto, vivo no meio artístico e nunca senti muito, embora, mesmo no meio artístico, há gavetas com sítios onde estão as atrizes, onde estão os atores, mesmo as escritoras e escritores, nós não estamos todos no mesmo bolo ainda. Estamos a lutar por isso, não é? Mas ainda não está todo no mesmo sítio. Mas eu não acho que há meios que se calhar, não é se calhar, tenho a certeza em que as mulheres sentem muito mais esse colocar num determinado papel só e que não possam sair daquele registro. Nesse aspecto eu tenho noção que sou uma privilegiada e também se calhar isso, o facto de ser privilegiada no sentido de viver no meio de muita gente com um espírito muito vanguardista, digamos assim, portanto não sinto esse constrangimento, mas a verdade é que, como nós sabemos, mesmo em países da Europa, as mulheres ainda estão muito presas a muitas convenções. E agora pegando aí na questão do terrorismo literário, digamos assim, esse uso da linguagem assim mais aguerrida é realmente uma marca, digamos assim, e não há qualquer receio, tendo em conta que nós estamos num país tão puritano e tão cheio de convenções e tão cheio de etiquetas. Não sei, o único. É engraçado essa pergunta, porque deves calcular, fazem muitas vezes essa pergunta, não é? E o que eu digo sempre é: para já não tenho nada a perder, porque eu não venho de nenhuma família com tradição cultural ou literária, portanto não há nenhum parente me cai à lama, digamos assim. Estou completamente à vontade, portanto sou livre nesse aspecto. E, portanto, não. E depois, aquilo que as pessoas pensam ou deixam de pensar não é suficientemente forte para eu deixar de ser honesta sobre o meu trabalho. Ou seja, aquilo que para mim é mais importante é ser honesta e tentar registar e tentar criar objetos que transmitam exatamente aquilo que eu estou a pensar nesta fase da vida, o que não significa que, se calhar, daqui a 40 anos, serei politicamente correta e escreverei de uma forma totalmente diferente, porque eu tenho noção que as pessoas vão mudando. E se eu não desmentir tudo aquilo que estou a dizer aqui agora contigo, daqui a se calhar 20 ou 30 anos, alguma coisa de errado acontecer. Nós temos que ir mudando, não é? Para se calhar me tornar muito mais delicada e polida nesse aspecto da linguagem daqui a 20 ou 30 anos, também não é algo que me venha a surpreender. Agora, neste momento, eu realmente sinto essa liberdade de escrever exatamente aquilo que eu quero quando eu quero. Não tenho não sinto nenhum constrangimento. Os momentos que senti por acaso em relação à minha filha, e por exemplo posso dizer um dos livros que sinto que foi lançado há 2 anos, o Triunfo à Cona, que é um livro de poesia. Por causa deste livro, eu senti algum constrangimento em relação à minha filha, que tem agora 11 anos, na altura tinha 9, e em relação também à minha mãe e ao meu pai, portanto, perceber se isso criava algum melindre, e de facto, por exemplo, causou na minha mãe, causou um melindre enorme, e dizer, mas porquê que não mudas o título? Digo, não há necessidade nenhuma de ter um palavrão no título. E disse, não, mas eu quero realmente usar este palavrão, porque uma mulher pode usar palavrões, tipo, é um estigma como outro qualquer. Pronto, em relação à minha filha, mas em relação à minha filha eu tive o cuidado de explicar, né, porque ela disse, mãe, tu também podes dizer esta palavra. Disse, filha, não podes, tal como tu não vês a mãe dizer esta palavra aqui em casa ou na tua circunstância qualquer. Isto é um objeto artístico e a linguagem é usada com esse objetivo. É para passar uma determinada imagem, é para passar uma determinada ideia. Ok, ela, lá está. Se uma pessoa adulta não entende, é estranho, porque uma criança com 9 anos conseguiu entender que havia um objetivo sobre isso.
às vezes o único receio que eu possa ter às vezes, lá está relacionado com a minha filha e com os meus pais. De resto, estou-me de facto nas tintas, isto pode ser problemático, pá, mas é verdade. Ficaria triste se me deixassem de publicar por acharem que a linguagem é imprópria, ou ainda assim tenho noção que isso não seria uma circunstância que me faria escrever de forma diferente, de todo. Continuava a escrever e guardava numa pasta do computador. Aí temos a questão dos exemplos, daquilo que é o exemplo que cada um vai tendo na vida, não é? Porque lá está. Podemos utilizar a linguagem conforme nós queiramos, não é? Num determinado momento, numa determinada circunstância, e depois explicar naquela circunstância. Exatamente. Digamos assim, existem determinadas ações e não podemos andar aí a chamar-nos todos nomes. Claro. E depois também uma coisa que eu acho que às vezes, e os leitores normalmente não têm essa noção, nem têm que ter, mas quem está no meio literário, de perceber que determinados livros fazem parte de um percurso, não é? E, portanto, se eu escrevi por exemplo, agora há Angustiantes da Faca, vou dizer que, por exemplo, eu estou a terminar um outro livro e há um título, não tinha faca, mas tinha uma imagem que era também aguçada, e eu, lá está, por uma questão de percurso, jamais usaria um título que seja uma repetição daquilo que eu já fiz, que isso é uma coisa que me desinteressa profundamente. Portanto, os livros, o próprio vocabulário que é utilizado, os títulos, tudo isso é pensado nos autores, não é? Portanto, as coisas têm uma sequência que muitas vezes, quase sempre, muitos autores dizem que não, mas eu acho que quase sempre está ligado ao nosso percurso de vida também, né? Mesmo que a biografia não esteja lá escarrapachada, são os nossos olhos que viram e que viveram e que estão a passar essa informação, e portanto é inevitável que vá acompanhando o nosso percurso de vida. E já agora, isto era foi agora uma coisa que me surgiu. Será por isso e pela necessidade de nós nos tentarmos entender uns aos outros que a autoficção agora é tão procurada e tão falada? É muito engraçado. Eu não sei, eu por acaso ainda não li o suficiente sobre isso, e é um fenómeno que está a acontecer assim em força em todo lado, né? Na Europa, mesmo nos Estados Unidos, em vários sítios que está a acontecer esse fenómeno. Eu não sei se também está ligado a esse fenómeno, na verdade, das redes sociais, porque de repente os escritores e as escritoras passaram a ter um contacto. Por exemplo, estou aqui agora contigo, não é? Estão algumas pessoas a assistir e muitas pessoas seguem-nos nas páginas das redes sociais, e há um aceder a uma pseudo-vida privada, porque aquilo isto não é a nossa vida privada, isto é aquilo que nós queríamos mostrar da nossa vida privada, está selecionado, não é? É muito diferente, mas eu não sei se esse aproximar dos próprios autores aos leitores e às leitoras não está ligado também ao sucesso desse registro, que há, os leitores, se não há uma procura e também um interesse dos autores em ter essa ligação mais estreita com quem vai ler. E eu de facto ainda ainda não li o suficiente sobre esse assunto, mas parece-me assim, de uma forma muito intuitiva, que esse fenómeno esteja relacionado, porque nós estamos todos muito ligados a esta coisa das redes sociais, não é? Vivemos mais na rede do que propriamente. Do ponto de vista social, muitos de nós vivemos mais virtualmente do que depois nas relações presenciais. E, portanto, cria-se aqui uma falsa expectativa de que conhecemos os autores e as autoras. E vamos procurar isso ainda mais, com mais detalhe, aos livros. E então, eu acho que sim, acho que as duas coisas podem estar relacionadas. Olha, só um bocadinho está aqui a minha filha, lá está, a vida real a acontecer. Eu estou sozinha com a minha filha, ela está-me a perguntar uma coisa. Diz, querida. Agora não, meu amor. Vai jogar, sim. Lá está. A babysitter que eu tenho para poder estar aqui é a minha filha a jogar um jogo ali no iPad. Pronto, lá está, é a vida real a acontecer. E tem a ver com essa questão também, essa ânsia quase dos leitores tentarem perceber mais da vida dos autores, não é? Não sei. É uma questão que não me interessa muito. Eu até gosto muito de separar as águas, mas acho que, Duas coisas totalmente diferentes, claro. de uma forma geral, acho que há muita gente que tenta perceber, ou seja, tenta ir mais além do que se calhar a barreira que é criada aqui no livro. Sim.
Provavelmente sim, mas eu acho que a pessoa provavelmente está, isto do ponto de vista quase psicanalítico, não é? Estará à procura de si própria, mais do que do autor ou da autora, porque eu acho que também isso é um fenómeno muito do século XXI na literatura, acho, não tenho a certeza, que é essa procura de encontrar algum espelho, não é? Estão a ler um livro como se fosse um espelho, quando o livro pode ser um espelho, mas não tem que ser necessariamente um espelho. O livro pode ser uma janela, pode ser uma porta, pode ser, de facto, eu aprecio mais livros que são uma janela para outra realidade que eu desconheço, não é? Mas eu acho que as pessoas estão muito à procura desta coisa de encontrar o espelho para se verem a si próprias. E como um livro, e eu escrevo também nesse registro, por exemplo, os contos do público são quase todos contos de autoficção. E o que eu sinto muito é que as pessoas estão à procura dessa identificação, não é? Porque a vida pessoal é toda muito cozinha, não é? Nós fazemos quase todas as mesmas coisas, mais para a esquerda, mais para a direita, mas os nossos hábitos diários não são muito variáveis. E depois, na realidade, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, também é muito transversal. Aquilo que é importante, nós todos passamos por isso, não é? A perda de alguém, o apaixonar-nos, uma série de coisas que normalmente estão nos livros de autoficção, que são, não direi que são coisas domésticas, porque não são, porque podem ter dimensão, mas as circunstâncias normalmente são domésticas em que as coisas acontecem. E, portanto, as pessoas veem ali um espelho. E há um conforto, não é? Normalmente, quando se encontra um espelho, se o espelho diz está aqui alguém como tu, se o reflexo corresponde àquilo que tu sentes, eu estou aqui a inventar, porque eu não sou da área da psicologia, nem percebo nada, mas percebes, mas é fácil perceber que há essa relação, obviamente, não é? E é engraçado, isto também é uma pura conjectura, mas poderá também estar relacionado com a falta de empatia que existe nos dias de hoje, não é? Como Bem visto. generalizada, se calhar torna-se mais fácil criarmos alguma empatia com um objeto físico que nós podemos pegar e ler e reler. Sim. Muito engraçado e sim, porque é a questão das pessoas se ligarem, não é? Até às vezes relacionar de uma forma que é mais emocional o objeto, e eu escrevi um livro sobre isso, que é Aqueles que Vão Morrer, que é uma mulher chamada Cláudia, que se apaixona por um livro, carnalmente por um livro, portanto, fisicamente por um livro, e casa com o livro, portanto, tem uma relação conjugal com o livro, e as pessoas que têm este tipo de patologia de objetofilia, claro que isto é um caso já extremado, de patologia, mas não, há vários níveis sobre este tipo de relação com objetos, não é? O principal ponto para estas pessoas é saberem que não vão sofrer. As pessoas sabem que não vão sofrer, portanto elas estão ligadas a um objeto e isso o objeto nunca lhes fará mal. Portanto, estão emocionalmente seguríssimas. E nós estamos todos medrosos nesse aspecto, não é? Eu acho que as relações entre as pessoas estão muito... são fracas. O que eu sinto é que as relações são muito fracas, não... por medo. Já temos tantos exemplos que as coisas correm mal. Isso também é associado, é? Porque o divórcio, quando explode a meio do século passado, começou a mostrar às pessoas que, por exemplo, o caso do amor não é bom, o amor não é para a vida inteira, não tem de ser, não é obrigatório. E isso traz medo. Não é? Se por um lado traz liberdade, a liberdade também traz responsabilidade e medo. Portanto, as pessoas sabem que as coisas podem correr mal e cada vez mais me parece que... E também estamos todos muito traumatizados ainda da Covid. Estamos todos ainda do ponto de vista social a sair desse buraco. Nós ainda não saímos totalmente dessa sombra. Não é? Ainda está aqui foi um trauma coletivo. Não é? A humanidade já passou por vários traumas deste tipo, mas nós vivemos e estamos aqui vivos para falar sobre isso. Mas criou, do ponto de vista social, muito receio entre as pessoas. Até porque lá está, como nós estávamos a falar das redes sociais há pouco, já houve situações semelhantes a esta, mas nunca houve uma situação como esta com as redes sociais. Exatamente. Lá estão muito boas, mas depois tem a outra parte, e essa outra parte também teve aqui um boom com a pandemia, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por acaso eu acho que para os escritores e para as escritoras, de uma forma geral, não tivemos medo, obviamente, mas há aqui um lado, a sensação de estar sozinho, de ter que se ocupar, ter de lidar com a solidão, nós já conhecíamos esse sentimento, faz parte do ofício. O ofício da escrita é 90% de solidão. Não é? Portanto, para nós, eu acho que foi menos traumatizante nesse aspecto de estar na relação com a casa. Porque
se calhar não deu tanto aquela imagem da prisão como muitas pessoas tiveram que passar, que sentiram essa questão da prisão. Pois. Eu confesso que prisão não tive, até porque a profissão não me permitiu, porque eu fui daquelas profissões que teve que continuar A a fazer tudo. trabalhar em casa, pois. Não, 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 não. tiveste que ir trabalhar na mesma. Eu sou médico, portanto, Pronto, exato. eu Sim, vou. os médicos e enfermeiros, exatamente. Vocês estiveram todos, vocês foram para o campo de batalha. Exatamente, Sim. exatamente. Ora, pegando então noutra perspectiva, eh, eh, torna-se claro ao longo da obra que a mulher é uma presença constante nos livros. Uhum. Isto foi uma luta que foi sendo empreendida ou existem mais razões para que a mulher tenha este papel de destaque na obra? Se queres te diga, agora já tenho essa consciência, mas quando comecei a escrever os primeiros livros, eu nem sequer tive. Na verdade, assim, na obra, os livros mais recentes são quase todos escritos por mulheres, mas, por exemplo, as primeiras peças que eu escrevi que foram publicadas pela Bicho Tomate, do Teatro Nacional, de Teatro Dona Maria II, são textos escritos para homens. Okay? Tanto o Glória como depois o Violência são textos que eu escrevi para homens, embora contassem histórias de mulheres, mas eram interpretados por homens. Depois, sim, quando eu passei a escrever ficção narrativa, nomeado o primeiro livro é o Nojo, eu aí tenho 3 histórias e tenho, por exemplo, 2 histórias com protagonistas mulheres e uma de homem. Portanto, houve ali um momento de transição em que eu comecei a pôr mulheres como protagonistas, mas lá está muito inconscientemente, não pensei sobre isso sequer. O que é engraçado é que esse livro coincide com foi o ano em que eu fui mãe. E, portanto, eu acho que houve aqui qualquer coisa que foi inconsciente, eu não pensei sobre isso. E eu comecei a escrever realmente com uma voz feminina, mesmo, obviamente dos textos de autoficção, isso é óbvio, não é? Mas mesmo os textos que são ficcionados, naturalmente sai protagonista feminina. Houve uma altura, um período ali, talvez a meio do ano passado, que eu esforcei-me para. Eu pensei, pá, mas estou só a escrever com protagonistas mulheres, não pode ser, vamos lá acabar com esta brincadeira. E, portanto, comecei a escrever, tentei escrever alguns contos para o público com protagonistas masculinos, mas sentia muito forçado, estava a sentir muito forçado. Não estava, ou seja, não estava a conseguir entrar na narrativa, ficava sempre com aquele olhar exterior, tentar criar só a narrativa, mas não estava a entrar. E, portanto, larguei esse plano, tenho só que é de retomar, porque me interessa explorar protagonistas masculinos, obviamente, mas a verdade é que aquilo que me tem saído agora mais intuitivamente é escrita com uma protagonista mulher. Esse aí. Lá está, também tem a ver com as vivências de cada um, não é? Torna-se mais fácil. Sim, e depois também tem a ver com os conteúdos sobre os quais eu tenho escrito, não é? Que Exatamente. muitos deles são assumidamente feministas e, portanto, obviamente tinha que colocar na voz de uma mulher, não é? E é isso, é por isso é que eu digo, daqui a 10, 20, 30 anos, se eu provavelmente estarei noutros conteúdos, eu não acredito. Eu já me conheço, não é? Tenho 45 anos, já me conheço o suficiente para saber que eu daqui a 10 anos já me cansei de determinada coisa e já quero estar noutra. Né? Sinto que já tive várias vidas dentro desta, e fui atriz durante muito tempo e fiz outras coisas entretanto, portanto, tenho a certeza que vou continuar na escrita, isso não é de todo, não sinto que seja, isso não vai mudar, mas tenho quase a certeza absoluta que os conteúdos vão mudar, que a forma vai mudar, e portanto, começar a escrever novamente com protagonistas masculinos vai surgir naturalmente. Eu não quero é ser eu a forçar, não quero que seja uma coisa programática de agora vou. Não quero porque não gosto de escrever dessa forma. Até porque os estímulos depois também vão mudando, não é? Com o evoluir, com o passar do tempo e com o evoluir de todas as situações, os estímulos que vamos recebendo vão mudando e por isso os Claro, temas que depois vamos escrevendo também vão mudando, não é? claro que sim, claro que sim. É, como eu disse na apresentação, já foi diamante por vários géneros, mas há algum género que seja o preferido em que se consiga exprimir melhor? Isso também vai mudando, não é? Eu sou muito instável nesse aspecto. Eu comecei por escrever dramaturgia, portanto era aí que me sentia mais confortável, digamos assim, a um registro que eu gostava realmente de investir muito. Depois passei para escrever muito mais poesia. E depois, aliás, aí foi um desafio para mim própria quando comecei a escrever prosa narrativa
e porque eu achei que não tinha mesmo ferramentas necessárias e que não ia ser capaz de o fazer, e aí foi mesmo eu obstinadamente pensei, não vou ser capaz, eu vou, por insistência eu vou lá chegar, e a ler muita prosa narrativa para perceber o que é que me interessava e o que é que não me interessava. E eu neste momento, curiosamente, sinto-me muito mais confortável a escrever prosa narrativa do que a poesia e do que a dramaturgia, que são a minha casa. Mas eu também acho que isso vai mudar, sinceramente. Eu acho que isso vai mudar, porque vai chegar a um ponto, porque a prosa narrativa para mim é muito desafiante, porque a própria arquitetura dos textos para mim é muito desafiante. Eu sinto que me escapa. E então, como eu não gosto de nada seguro, é, isso é que tem dado a gasolina, não é? O combustível para eu continuar a investir muito na prosa narrativa. E, portanto, quando eu sentir que isso possa estar, acho que nunca vai estar totalmente dominado, nenhum autor tem nenhum modelo dominado, mas quando eu sentir que isso já está mais apaziguado dentro de mim, se calhar voltarei a outros registros com mais intensidade. É sentir que andamos sempre na corda bamba. Sim, para mim interessa-me como artista, não é? É aquilo que o Gonçalo, eu digo isto muitas vezes, o Gonçalo M. Tavares chama procurar a mão esquerda. É aquilo que não te sai naturalmente. Isso Sim, sim. interessa-me muito. Isso interessa-me. Aliás, isso é para mim a coisa mais interessante no ato de criação. Porque eu gosto de ser surpreendida por aquilo que eu estou a fazer. Não me interessa nada, já sei fazer isto, portanto eu agora vou continuar a fazer. Isso é tudo aquilo que eu não quero. Se isso começar a acontecer, então eu mudaria de atividade artística, não continuaria. Porque interessa-me mesmo essa corda bamba que tu falaste. Não, eu não sei muito bem, não sei se aquilo vai correr bem, se vai correr mal, e cada vez que consigo, cada vez com a idade há alguma coisa que acontece. Eu quando começo a escrever agora, e tenho algumas encomendas de texto, não é? Mesmo para teatro, e eu quando começo a escrever, cada vez mais eu sinto, eu não vou conseguir fazer isto, eu não sei fazer isto. A experiência tem-me trazido uma sensação que é de insegurança total, que é isto. Eu não sei fazer isto, eu não vou ser capaz. E se eu agora não for capaz? E, portanto, cada vez que eu depois consigo chegar ao final de um texto de um livro, eu fico, ok, consegui. Eu achei que não ia ser capaz. E, portanto, é este desafio que eu vou lançando a mim própria constantemente. E agora, por causa aí de uma questão dos textos de dramaturgia, que é uma questão que me surgiu agora. Sim, Ao escrever dramaturgia, haveria a intenção de encenar também as peças ou não? sim, eu comecei por ensinar. O meu primeiro texto Mas foi publicado. a minha questão era, ao escrever, já tinha essa ideia em vista. Ou seja, Já, vou já, escrever. já. Não, até porque esse o primeiro texto, o Glória, Uhum, ou como Penélope morreu de tédio, é o primeiro texto que eu escrevi, que foi depois posto em cena por mim, pela minha companhia, a Teatro Nacional de 21. uhum. Eu, quando comecei a escrever, estava ali num momento de transição. Lá está, como atriz, eu não me sentia realizada, tipo, não estava a gostar do trabalho como atriz e já estava a fazer direção de atores nessa altura, portanto já estava atrás das câmaras. E depois sentia, ou seja, já escrevia nessa altura e sentia que precisava de fazer a ligação entre as duas coisas. Queria fazer a ligação entre as duas coisas, entre a direção de atores e a escrita para cena. E, portanto, quando surge esta possibilidade, até foi numa conversa informal na altura com o Albano Jerónimo, e portanto surgiu essa possibilidade, olha, porque não fazermos um texto da minha autoria para a companhia que nós já tínhamos na altura, e eu quando começo a escrever o texto já estava com a ideia de que ia colocá-lo em cena, não sabia ainda que era no Teatro Nacional Dona Maria II, mas fui uma privilegiadíssima, porque o primeiro texto que eu ensinei foi logo para a sala de estudo do Teatro Nacional, e com a publicação do texto, isto foi em 2011, portanto já há mais de 10 anos. E eu já estava com o foco de que ia montar o texto. Também lá está, sabendo batata sobre encenação. Porque eu tinha noção ao nível da direção de atores, também o meu trabalho como atriz já me tinha dado essa experiência, mas a encenação propriamente dita eu nunca tinha feito essa experiência. E portanto, pânico total, e agora como é que eu monto o texto que eu escrevi? Mas já foi escrito com essa ideia de, assim, por exemplo, o dispositivo cênico, eu já tinha algumas imagens daquilo que eu queria fazer. Ok. E agora outra questão que também me surgiu entretanto. É difícil publicar teatro e poesia em Portugal? Eu sei que isto é quase. É claro, tu deves saber que sim, não é? É muito difícil. As editoras que existem são poucas, interessadas em publicar. Porquê? Porque é óbvio, não é? Porque por motivos comerciais são livros que vendem muito pouco e, portanto, o investimento é sempre arriscado porque
podem investir numa edição e que não vai ser vendida, que fica depois guardada no armazém, e porque também não há realmente essa tradição de leitores de poesia e muito menos dramaturgia. Eu acho que dramaturgia está mesmo assim, está ao lado do ensaio e dos livros técnicos, não é? Está assim mesmo num nicho que só as pessoas da área praticamente têm que vão ler. Embora no caso da dramaturgia, e na verdade na dramaturgia contemporânea, há um fenómeno muito consensual neste momento, que é os textos também são escritos muito com esta ideia de serem realmente montados. E muitas vezes o objeto literário não vale por si. O texto realmente precisa da encenação, se não é um texto que não tem qualidade literária para agarrar o leitor ou para conseguir envolver o leitor. Não é? Não, lembras de uma tradição, por exemplo, de Shakespeare ou do Molière, quer dizer, o arquétipo era muito diferente e as pessoas conseguiam ler o texto e conseguem ler agora esses textos de uma forma muito narrativa. A dramaturgia contemporânea é muito fragmentada, é muito filosófica, é muito de rupturas e, portanto, ler só um texto desses é difícil. E normalmente só as pessoas do meio conseguem acompanhar uma data de referências que estão nesses livros também. Portanto, é compreensível que muitas editoras não façam esse investimento, embora é muito lamentável. É compreensível e lamentável para quem escreve nessas áreas, e que é difícil que os textos sejam publicados. E no caso da dramaturgia, se o texto não é publicado, é a morte daquele texto, porque ele é feito ali, viram uma meia dúzia de pessoas e acabou, não é? Foi visto por meio e é muito triste, porque às vezes são textos que são interessantes e que são bons também, e que desaparecem totalmente, que não chegam a existir depois na história da dramaturgia. Nesse aspecto, pronto, é mesmo, é lamentável, a palavra é esta. E agora uma pergunta que já foi mais ou menos respondida, é se há novos projetos já na calha. Eu estou sempre com coisas bacanas, né? Por exemplo, agora estou muito entusiasmada porque tive a sorte de ser selecionada para a residência literária em Maputo, do Instituto de Camões e da Câmara Municipal de Lisboa, e estou já a preparar as malas mentalmente, além das vacinas que vou ter que tomar e isso tudo, porque vou estar o mês todo de outubro em Maputo, e já a escrever um projeto que eu lancei um tema, não é? Portanto, já tenho o tema muito bem definido, mas vou-me confrontar com esse tema quando chegar a Maputo, porque eu não conheço ainda, na realidade, só na teoria que eu li, eu não posso ainda revelar, porque eu estou a falar assim por enigmas, pronto, mas só quando eu chegar lá é que eu vou perceber realmente o tema que eu propus, como é que eu posso escrever sobre essa questão. E depois vou começar também um desafio muito importante na minha vida profissional, digamos assim, porque fui convidada para ser professora na Universidade de Évora e vou começar o meu percurso como docente universitária. Eu já dou aulas também no Instituto Politécnico, na Escola Superior de Comunicação Social de Dramaturgia, mas agora aqui vou estar realmente a dar aulas com muito mais tempo, portanto vai tirar muito mais a minha disponibilidade para outros projetos e, portanto, eu este ano tenho outros projetos também em teatro que vão sair, nomeadamente em 2024. Eu não posso falar sobre isto. Não posso, já ia enganar-me a mim próprio. Não, ainda não posso falar. Mas pronto, em teatro, com a companhia, com o Teatro Nacional 21, projetos agora também para 2023 e 2024, mas vou estar realmente mais focada agora na questão da universidade e na escrita deste livro, que eu vou fazer primeiro a residência e depois vou estar a escrever o livro em 2023-2024, que é para ser depois em 24. Ok, excelente. Então, muita coisa aí a acontecer. É sempre, a minha vida é um caos. A vida é mesmo um caos. É um caos positivo, mas é. Ali, a minha onomatopeia foi só porque eu sou alentejano. Mas não se nota muito o sotaque. É porque eu sou do Alto Alentejo. Sim. Este que terra? Porto Alegre. Olha, a terra do meu pai. Ok. Boa gente. Boa gente. Sim, senhora. E agora, entramos aqui num conjunto de perguntas mais pessoais em relação aos livros. Como começou a paixão pelos livros? Como é que começou? Isso é aquela pergunta que ninguém sabe muito bem. Não sei, por acaso sei. Mas não tem uma explicação. Eu sei que o primeiro livro que eu li tinha para aí, sei lá, 7, 8 anos e foi As Aventuras de Tom Sawyer. E eu li o livro para aí, sei lá, a edição que eu tinha que era Circo de Leitores, um livro com umas 300 páginas, e eu tenho noção que eu comecei a ler aquilo e eu li e percebi naquele momento que abriu-se uma porta que me fascinou totalmente, porque eu percebi que eu tinha entrado numa dimensão, ao mesmo tempo que estava ali ao pé da minha família, eu estava noutra dimensão. E aquilo era incrível.
eu tenho noção que esse é o ponto que marca, eu gosto de livros, eu quero ler. E depois, eu já falei nisto também várias vezes, tinha poucos livros em casa, eu comecei a ir a uma biblioteca perto da minha casa, que era na Amora, e comecei a requisitar indiscriminadamente livros, porque não havia essa tradição literária na minha casa, e portanto eu comecei ao calhas, comecei a selecionar livros ao calhas e fui lendo, e depois fui fazendo as minhas escolhas também, consoante aquilo que me interessava. E é esse, eu tenho noção que é esse momento que me fez ser leitora e gostar muito dos livros. E isso depois, um bocadinho mais à frente, sei lá, 10, 11 anos, iludiu-me de forma a dizer: eu sou escritora, eu vou ser escritora, porque como gostava tanto de ler, eu pensava: eu quero criar objetos destes para as outras pessoas. Eu quero criar também um livro. Claro que não criava livros nenhum, que tinha os diários, não é? Por acaso descobri recentemente e estive a ler com a minha filha com a idade com que eu escrevi aqueles diários, foi há uns dias. E estivemos a ler em conjunto e em que eu tive uma percepção de mim própria, lá está, com 10, 11, 12 anos, muito diferente daquela que eu ficciono, não é? Porque a nossa memória é uma ficção e, portanto, eu tinha uma ideia sobre mim, sobre determinadas coisas que não corresponde nada àquilo que está no diário. O diário, coitadinha, era uma miúda, não é? Muito, muito romântica, fala muito de amores e de coisas que agora, para a escrita, que no caso da escrita me aborrecem profundamente, mas quando eu tinha 11 anos, eram coisas muito românticas, muito, coitadinha, muito ingênua, muito pueril, não é? E, portanto, lá está, a descoberta dos livros veio a par depois com a escrita, com o início de começar a escrever muito inocentemente, mas de começar a escrever. Isso deve ser muito comum entre os escritores, não é? Desculpa, estão-me aqui a aparecer mensagens à frente da tua cara e eu estou a tentar desviar. Já está, já consegui. Essa ligação entre a leitura e depois a escrita, não é? Uma coisa levar Sim, à eu acho outra. que como quase todos os leitores. Aliás, mesmo agora, não é? Tendo esta profissão, acho que muitas vezes, e muitos autores e autoras falam sobre isto, nós não sabemos muito bem o que é mais importante na escrita, não é? Se é a leitura, se é a escrita em si, porque as duas estão completamente entrosadas, não há propriamente, muitas vezes até é mais prazeroso a leitura do que a escrita. Nós viajamos muito mais e confortavelmente, não é? Digamos com o cinto apertado, quando estamos a ler um livro de outra pessoa, um livro bom, nós viajamos. Quando somos nós que estamos a escrever, o caminho é mais tortuoso, tem mais buracos. E, portanto, o prazer está mais associado quase sempre à leitura do que propriamente à escrita. E agora, por causa de uma relação que eu acho interessante, que funciona quase como uma sinestesia, que é entre a música e os livros. Sim. Só se existiu alguma música que norteou o processo da escrita deste livro em particular. Não. Eu não uso música para escrever, nunca uso. A música para mim é muito. Distrai-me, eu não consigo escrever com música. Distrai-me e tem um outro problema que eu não gosto de usar, que é a influência. Não é? Se eu estiver a ouvir Bach, eu vou escrever num determinado registro. Se eu estiver a ouvir Ramones, eu vou escrever num determinado registro. Ramones eu nem conseguia escrever todo, não é? Era impossível. Cacofonia total, não era possível escrever. Mas eu até gosto de Ramones, mas para escrever seria impossível. Portanto, eu não uso mesmo, e eu sei que há muitos autores que escrevem. Aliás, eu quando trabalhei, já não trabalho há bastante tempo como argumentista, mas trabalhei na SP Televisão durante algum tempo e trabalhava num escritório, né, numa sala de trabalho com vários argumentistas ao mesmo tempo, e quase toda a gente estava com os fones completamente concentrada a ouvir música, e eu nunca fui capaz. Às vezes punha os fones que era para não ouvir barulho, não ouvir pessoas a falar e não sei o quê. Mas ouvir música eu não tenho essa ligação. Há muitos autores e autores que eu sei que têm, mas eu não tenho. Ok. Aqui, então, silêncio absoluto. Gosto mesmo de silêncio, ou então ruído normal. Eu escrevo muitas coisas na rua, por exemplo. Eu escrevo muitas coisas no telefone e de pé. Eu escrevo muitas coisas de pé. É verdade. Se vou andar na rua e tenho uma ideia, eu paro. No sítio onde eu estiver, eu vou parar ao mesmo carro, encosto o carro e começo a escrever. E às vezes perco mesmo a noção, fico muito tempo a escrever. E portanto pode estar ruído de carros, pode estar não sei o quê. Agora, a música influencia, e eu não me agrada essa influência, a não ser que eu precisasse. Se eu tivesse, por exemplo, com algum bloqueio, não tenho muitos bloqueios, mas se tivesse com algum bloqueio, se calhar ajuda a desbloquear. E eu, por acaso, com os meus alunos de escrita, às vezes uso passo-lhes essa ferramenta, porque a música pode ser uma ferramenta para desbloquear, né? Porque a música tem uma coisa fantástica que mais nenhuma arte tem.
Eu sei. A música em 2, 3 segundos, 5 segundos já está a criar um ambiente. Sim. Enquanto que nós, coitados que escrevemos, temos que escrever ali umas 10 páginas até criarmos um ambiente para alguma coisa, não é? Ou quem pinta tem que trabalhar não sei quantas horas até conseguir criar. A música, eu por acaso uma vez escrevi isto, a música entra-nos diretamente por todos os sentidos, não é? Primeiro pelos ouvidos e depois percorre-nos o corpo, todo é inevitável, sem pedir licença. Então ela não é? Tu num livro tens de te esforçar, tu tens que abrir o livro, tu tens não sei o quê, não é? Tens que te focar, não é? A música é tão eficaz, acho que há poucas artes tão eficazes como a música a criar um ambiente. É verdade, é verdade. E agora, uma pergunta que é cara para qualquer escritor, que é como é encarar um papel em branco? Como é que é? Desculpa, não percebi. Como é encarar um papel em branco, uma folha em Eu branco? não tenho esse drama, porque eu nunca me sento a olhar para a folha em branco. Eu sento-me e começo a escrever, é um processo meio caótico, quase sempre caótico. Ou eu tenho já um tema, por exemplo, quando é o caso de uma encomenda, não é? Por exemplo, agora estou a escrever uma peça para atores sub-20, portanto tem que ser obrigatoriamente para ser interpretado por atores abaixo dos 20 anos. Portanto, eu aqui já há uma baliza, isto ajuda bastante depois a construir. Mas quando não tenho nada, por exemplo, no caso dos contos do público, eu todas as semanas eu não faço ideia do que é que vou escrever. Isto é mesmo o nervo de eu não sei o que é que eu vou escrever. E agora cada vez mais até à última da hora. Antes de entregar à terça, domingo, segunda, e agora é à terça, quarta, mesmo já quase a meio da semana. E estou até o dia em que começo a escrever e pensar, não tenho nada para dizer, não sei o que é que dizer, não tenho nada para escrever. Mas há um fenómeno qualquer, isto é transversal a muitos autores e autoras. No momento em que eu começo a escrever a primeira frase, que eu nem sei muito bem o que é, rapidamente se cria um caminho que eu desconhecia que andava comigo. As coisas andam aqui na nossa cabeça, nós não sabemos. Aquilo já lá está e eu não faço ideia. Portanto, o que eu escrever para mim acho que é muito descodificar esses caminhos. Eles já cá estão, os caminhos estão cá. Eu tenho é que começar a abrir portas e janelas e começar a percorrer esse labirinto que está aqui. E, portanto, é um mapa, exatamente. Mas antes de eu fazer a primeira linha do mapa, eu não faço ideia para onde é que eu estou a ir. Não, é muito raro eu saber para onde é que estou a ir. E então isto é uma confiança e uma insegurança ao mesmo tempo. Porque um dia, se eu um dia secar, e se eu um dia realmente não conseguir escrever uma linha, porque isto acontece com alguns autores e autoras, há um dia que de repente não há nada a dizer. Mas eu penso, e eu acho que a minha experiência aí como atriz me tem ajudado muito, e se calhar a base também do meu trabalho na escrita, que está ligada à improvisação. É um ator e uma atriz, ou uma atriz quando vai para uma sessão de improvisação, nunca se sabe, não tem a menor ideia do que é que vai acontecer, e disponibiliza-se para isso. E eu encaro muito o processo da escrita exatamente da mesma forma. Eu não sei, mas eu estou disponível para descobrir alguma coisa, alguma pista que está dentro de mim, e portanto depois vou à procura dessas pistas. Depois também há a questão da plasticidade, não é? E de tentarmos associar ao meio em que estamos, não é? Claro, Poderá ter influência, não sei, tem, mais uma vez mas tem, claro que sim, claro. Tem as coisas que tu viveste nessa semana, tipo aquilo que, por exemplo, a questão da música, não é? Se entrar e se influencia, às vezes uma coisa tão simples como um cheiro que tu sentiste, ou uma luz que tu viste, há coisas tão simples como isso. E agora uma pergunta ingrata. 3 recomendações literárias. 3 quê? 3 recomendações literárias. Ia ser muito difícil essa pergunta. Eu só fiquei difícil. Eu aviso já que não é melhor. É difícil porque normalmente quando essa pergunta assim de rápida, Exato. a pessoa diz sempre as mesmas, vai sempre ter as mesmas. Eu vou-me tentar, deixa-me esforçar para dizer coisas que eu não tenha dito ainda. Olha, eu recomendo, por exemplo, uma coisa que eu acho que nunca recomendei, tenho ideia que nunca recomendei, e como estamos a falar de dramaturgia, eu recomendo que toda a gente que tenha algum interesse por dramaturgia leia o Hamlet, do Shakespeare. Ok. O Hamlet é uma das obras de dramaturgia absolutamente, lá está, só se queimarem todos os livros, se o mundo acabar, é que aquilo vai desaparecer, porque a qualidade do Hamlet, as questões que o Shakespeare coloca no século XVI, são exatamente aquelas que nós colocamos agora no século XXI. A linguagem é totalmente diferente, obviamente, é muito mais bonita do que a nossa, seja dita, não é? Há ali um burilar da musicalidade que nós perdemos completamente ao longo do tempo.
Mas é uma recomendação que eu acho que nunca fiz, que eu faço, porque é um texto absolutamente incrível e atual. É um texto de agora, do século XXI. Depois, mais que as três, né? Espera lá. Ah, quer ver, vamos ver se as típicas, estou a pensar em outras coisas. É que eu vou acabar por dizer as mesmas coisas e não me apetecia. Pelo menos uma. Não podemos deixar escritas. Não podemos deixar escritas depois aí na tua página. Não. Podemos deixar, sim. Pronto, que é que eu pensar noutras coisas, porque ainda há pouco tempo tive num podcast que está agora também a circular a divulgação e estão essas sugestões. Não vou dar as mesmas, eu não queria dar as mesmas. Eu queria dar mais variedade. Eu depois por escrito Então. para poderes dar essa variedade. Ficaremos a aguardar. Mas já tem, pelo menos. Pronto, pelo menos o Hours. Não, mas agora podemos continuar a dramaturgia. Vamos continuar a dramaturgia. Como não há muitos leitores, estamos aqui a incentivar a leitura da dramaturgia. Outro livro de dramaturgia que eu, por acaso, estou a montar agora com os meus alunos na World Academy, mas longe de interpretação de teatro, é um livro que se chama Tivessem Ficado em Casa Seus Anormais. O título é logo esta provocação. É um livro que está editado pela Cotovia, pela extinta Cotovia, mas eu acho que esses livros ainda se conseguem encontrar à venda, certamente que sim. Aqueles livrinhos pequeninos de teatro. Sim. E o livro é escrito pelo Rodrigo Garcia, que é um dramaturgo e encenador argentino, e que é um livro que fala das relações entre as pessoas, também extremamente provocador e terrorista, e que coloca, quer dizer, dá logo para perceber, não é? Quando o título diz para os espectadores tivessem ficado em casa seus anormais, é porque nada de bom, não, mas é muito interessante, é muito pertinente e coloca uma data de convenções em causa. É uma leitura que eu recomendo porque a escrita também é boa, é bem escrito o livro e as questões que ele coloca são muito interessantes. Portanto, já temos dois: tivessem ficado em casa seus anormais, Hamlet, e agora queria ir para outro que não fosse. Olha, não recomendo um livro, recomendo uma autora, também uma dramaturga, que há muita gente que não conhece, que é a Angélica Lidl, que é espanhola. Ok. Eu, por acaso, estive há um ano em Madrid e vi a última criação dela, os espetáculos dela são sempre muito, muito fortes, e ela é também que escreve os textos e que encena. Em Portugal estão publicados também na Cotovia. Eu não sei, eu acho que há uma outra edição que está na livraria de CCB, eu não me lembro qual é que é o nome da editora, mas eles têm à venda também na livraria de CCB. E é isso. E ela tem várias coisas publicadas, não vou só dizer são vários que estão publicados, são textos todos muito, muito bons e que desmistificam também muito o que é a dramaturgia contemporânea, porque apesar de ser realmente muito fragmentada, muito disruptiva, são textos que podiam ser ditos quase num palanque político, num palanque social. E são profundamente pertinentes e recomendo porque realmente fazem pensar e refletir. Pensar e refletir, olhar a redundância, sinónimos. Mas se é o gato fedorento agora, com os sinónimos. Mas eu, só pegando agora na questão da dramaturgia, eu não posso deixar de falar de um autor que eu muito aprecio. Sim. E de uma iniciativa que eu queria, que era dos médicos escritores, que é o Bernardo Santarém. Fantástico, claro que sim, claro que sim. Claro que sim, ótima referência, sim. O caso do João Agonia, o crime da aldeia velha, para mim. Fantástico, sim. Sim, é uma boa recomendação de leitura também para as pessoas, sim, sem dúvida. E agora, a última pergunta, que é complicada, aviso já. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Isso, muito difícil. Sei, a última não era Essa fácil. é muito difícil, mesmo. Isso é uma espécie de epitáfio, não é? Exato. Não faço ideia. Por acaso estava a ver o título da. Não é. Estava a ver o título, mas não estou a lembrar o nome da autora, portanto não vou dizer o título também. Essa pergunta é muito difícil, João. Não se faz isso a uma pessoa assim live. Não tenho nada a ver o que é que possa ser, porque só tenho, quer dizer, eu já tenho 45 anos, mas eu só tenho 45 anos, portanto eu não consigo, eu não sei o que é que vai acontecer. Pô, posso dizer até agora, não é? Posso ser um título até agora. Daqui a 40 anos, se eu viver mais 40 anos, seria o título totalmente diferente, mas até agora eu diria que o título é aquilo que eu já te disse aqui em conversa, algo como não me calo. Não me calo.
Gosto. Calam, ou não me calam, se calhar. Seria. Um bocadinho uma piada à Frida Kahlo, mas não disseste que Tá. eu dia. Exatamente. Calhar mais Escrito com calo, como a Frida Kahlo. um calmo. Não sei, então, sei lá, assim de improviso não faço ideia, mas lá está, isso só poderia ser, isso, tens que perguntar isso a escritores que já estão velhotes, e eles aí se calhar rapidamente conseguem dizer, se for um António Lobo Antunes, ele deve ter logo 20 títulos para colocar na sua vida, assim muito assertivamente, não sei, acho que a vida, olha, vou dizer agora uma coisa que pode ser o estereótipo e o clichê, mas a vida vai-se escrevendo, não é? Portanto, tentar condensar num título vai ser errado, não vai ficar aquém daquilo que possa ser aquilo que eu vou escrever agora ao longo da minha vida. Mas isso também é um trabalho do escritor, não é? Também não deve ser uma tarefa fácil depois decidir o título de. É, às vezes é difícil, outras vezes é fácil. Às vezes aparece imediatamente o título e torna-se claríssimo que é aquele título, outras vezes passam-se vários dias. Eu nunca fico satisfeita com títulos que descobri racionalmente. Olha, posso dizer que o Angústia da Rapariga Antes da Faca, eu acordei, eu andava com isto na cabeça, já tinha escrito isso aí, andava sem título, a pensar que nome é que eu não tinha ideia, não sabia. E de repente acordo um dia e o título se define exatamente assim. A Angústia da Rapariga Esta Faca, que eu percebi logo que era Portanto, o meu cérebro fez uma brincadeira, ainda naquele período de sonho acordado, com o Peter Ant, que é a Angústia do guarda-redes antes do penalti, Exato. mas este título saiu assim escorreito, eu não pensei sobre ele, saiu exatamente assim. E eu fico sempre com estes títulos. Quando o título sai límpido, eu tenho sempre mais confiança do que daqueles que eu fico ali a trabalhar palavra a palavra, e eu não fico contente. Isso às vezes acontece, por exemplo, nos contos, porque eu não tenho tempo para ficar a pensar sobre isso, e portanto tenho que decidir um título, que normalmente é uma das frases do texto, às vezes não serve. Quando eu tenho mais tempo, eu prefiro deixar pousar, ele depois aparece naturalmente. Os títulos aparecem naturalmente. E aí, quando aparecem naturalmente, tu tens a certeza que é aquilo que tu queres. É aquilo. Tu não queres outra coisa, é aquilo. Mas é difícil. Mas há autores que dizem que é fácil, portanto, eu acho que deve ser variável consoante, se calhar, a cabeça de cada um, claro. Pronto. E assim, damos por terminada esta conversa então sobre este livrinho, A Angústia da Rapariga Antes da Faca, um ensaio. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Agradeço-te imenso esta conversa, foi muito agradável. E pronto, espero que nos encontremos agora presencialmente o dia destes. É verdade. Fica a promessa. E agora, vida real, vou fazer o jantar para a minha filha, são 10 da noite e a criança ainda não jantou. Eu Ui. apresento já aqui o meu pedido de desculpas. Não faz mal, É, ela está habituada, os horários da noite são assim muito fora do normal, portanto ela está habituadíssima. ok, pronto. Então, obrigado a Então vá, todos. foi um gosto, João, um beijinho. Totalmente. Tudo Adeusinho. correu bem, adeus.